O relógio de 1901, data de fundação do Arquivo Público do Pará, continua no mesmo lugar. Marca o tempo, que também está registrado nos mais de 4 milhões de documentos do acervo que contam um pouco da história da Amazônia. Patrimônio que faz dessa uma das principais instituições arquivistas do Brasil. Num passeio pelos corredores do prédio construído na época áurea da borracha, dá para entender melhor essa grandiosidade. Entre os móveis, lustres e os detalhes em ferro vindos da Inglaterra, estão catalogados documentos produzidos pelo Legislativo, Executivo e Judiciário do Pará por quase 2 séculos. Mas há peças bem mais antigas, como esta carta de doação de um lote de terra na Ilha do Marajó, em 1796. Peça que chegou aqui bastante danificada, mas foi restaurada. Tem que ter muita dedicação, né? Para poder nós podermos recuperar um pouco da história do Pará, não só do Pará como do Brasil. Trabalho que garante que o pesquisador Edilson Brito possa ter acesso a importantes informações sobre os primeiros anos depois da independência do Brasil nesta parte do país. O Arquivo Público do Pará é hoje o 4º do Brasil e o 2º maior em acervo bibliográfico sobre o período colonial. Só perde para a Bahia, que a Bahia é o primeiro, né? Então, para cá, vem diversos pesquisadores do mundo, né? Do Brasil e do mundo, né? As anotações de Heather Holler misturam o português e o inglês. Ela é americana e estuda o período colonial amazônico. De acordo com ela, mais de 90% da pesquisa foi feita aqui. Estou pesquisando sobre a história da Amazônia colonial. E este arquivo tem realmente o maior acervo de documentos sobre a Amazônia no século XVIII. Eu acho ótimo, só que muitos dos documentos estão em estado de preservação muito precário. Mas, bom, relativo aos outros arquivos que eu conheço nos Estados Unidos, o tamanho do acervo é enorme. Uma história muitas vezes escrita assim, manualmente e com todo cuidado, como nesta carta em que a moradora de Belém, em 1930, pede ajuda para se separar do marido ao então governador do Pará, Magalhães Barata. O acervo da Interventoria Magalhães Barata guarda uma coleção enorme desse tipo de documento. Por que esse arquivo é considerado um dos mais completos e mais importantes do país? Porque ele guarda pelo menos metade, uma documentação referente à metade do território brasileiro. Aqui nesta sala ficam os documentos mais antigos, alguns do ano de 1616, data da fundação de Belém. São mais de 170 rolos de microfilme como este, que contam a época da colonização da Amazônia. Mas os segredos nas gavetas do Arquivo Público vão muito além disso. Entre eles, vários mapas antigos. Este é um dos mais curiosos. Mostra como o Brasil era imaginado geograficamente na época. O rio Amazonas e o rio da Prata, no extremo sul do país, se encontrariam. Nesta outra parte do arquivo, registros das prisões durante o período revolucionário cabano. Nós temos aqui pelo menos quatro livros que dão conta da relação de presos que o governo mandou prender acusando de serem cabanos. E o que essa documentação mostra? Não apenas o ato da prisão, mas também muitos casos de pessoas que morriam e então o comandante mandava enterrar. Então nós temos a prova empírica de que a repressão foi cruel. Apesar de toda esta importância, o acervo ainda é pouco procurado. O público principal são os pesquisadores, mas no meio destas estantes há muita informação que pode ser útil para toda a sociedade. Nós temos praticamente 3 grandes acervos que podem ser de utilidade. Um deles é o acervo do Diário Oficial. Então, qualquer diário oficial, a pessoa precisa saber alguma coisa que foi editada, pode vir aqui, procurar, consultar conosco. Além disso, nós temos também todos os boletins de ocorrência de Belém até a década de 1980. Então, às vezes a pessoa precisa para uma comprovação judicial, né, algum problema de justiça,
Temos aqui. E a última documentação, que é enorme também, é de passaportes. Passaportes de italianos, portugueses, espanhóis. E muita gente procura para a dupla nacionalidade, né, que são descendentes. Então está aqui, pode pesquisar e se encontrar o seu parente, comprovar que era descendente, conseguir a dupla nacionalidade.